mais importante que ter o lastro é você ter o lastro com qualidade. Então não adianta você ter, por exemplo, um veículo que é dado como garantia numa alienação fiduciária, mas que ele tenha multas, ele tenha restrições, ele tenha problemas ali, que obviamente se o credor precisar reaver aquele bem, aquele veículo ele vai ter problemas. Às vezes o veículo ele nem é percebido como um instrumento importante para dar lastro nessa operação, inclusive para ambos os lados, né? Inclusive para quem toma o crédito e para quem oferece o crédito. Então, quando você traz o veículo como lastro, como uma garantia, você permite que você tenha, primeiro, uma ampliação desse crédito, que você possa eventualmente trabalhar com taxas de juros até melhores, porque você tem a garantia do recebimento, fazer prazos mais estendidos, quer dizer, você pode oferecer para o teu cliente uma condição melhor, inclusive relacional, né, de relacionamento, porque o veículo ele traz essa segurança para o processo, tanto para o tomador quanto para quem oferta o crédito, né? Nossa missão é a gente liberar realmente o cliente para que ele fique focado no core dele, né, no core business dele, e que ele durma tranquilo, né? Então, basicamente, a nossa missão é fazer com que o mercado de crédito ele seja mais eficiente, com mais celeridade, mais rápido, mais seguro, né? Porque todo esse processo de back-office, né, digamos assim, né, que de fato você tem razão, né, Rogério, no Brasil é tudo muito burocrático, você tem perde muito tempo, né, em relação a esse ponto. Então, nós somos uma empresa 100% digital, né, somos 100% uma empresa de tecnologia, não temos papel, e todo o processo, desde o início até o pós-gravame, ele é feito todo eletrônico. E com a missão exatamente que você falou, de fazer com que o cliente não perca tempo nesse processo. Hoje em mais um podcast do Fomento 360, Abrafes. Hoje eu tô com um cara especial que é o Renato Virches, ele é CEO da Vetera, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Renato, fala pra gente o que é a Vetera, qual é a especialidade da Vetera, me conta um pouco aí, por favor. Legal. Bom, Rogério, obrigado pelo convite, estar aqui, poder contribuir aqui com esse público aí especial e a gente poder falar um pouquinho mais, né, sobre a importância do crédito com o veículo em garantia, né? Então, Renato Virches, eu sou CEO da Correct Data e da Vetera, né? O grupo trabalha basicamente, Roger, num ecossistema em que a Correct Data ela é dedicada para análise de veículos, né? Sobretudo quando dando em garantia, né, de operações de crédito, e a Vetera faz toda a parte da gestão dessa garantia, né? Então, fazendo todos os registros em todos os órgãos públicos, né? E fazendo com que o crédito, portanto, tenha lastro, né? Tenha toda a garantia nesse processo. Então, basicamente, são duas companhias que atuam juntas, né? A Correct Data e a Vetera, né? Tá, e essas garantias, Renato, elas são garantias de automóvel. Perfeito. Qualquer produto que eu tenha dentro da minha empresa que eu preciso de uma garantia ou móvel ou imóvel, vocês cuidam de entregar o carro, que é um automóvel, pronto para com que ele esteja alienado ao nome do meu fundo, do meu banco, da minha factory, ou seja, de qualquer um deles. É isso. Exato. E vocês cuidam, só um momento, vocês cuidam do começo ao final? Você me entrega o produto pronto, é isso? Exato. A preocupação, né, Rogério, é assim, a gente acho que é um diferencial também do grupo, a gente vai cuidar de toda a esteira de análise e gestão. Então, o primeiro ponto é a gente ajudar o FDIC, o fundo, a factory, a securitizadora, a fazer análise daqueles veículos que possam ser dados de garantia da operação do crédito. Por quê? Porque o primeiro ponto importante é que se tenha lastro no crédito, né? Que você tenha aquela frota de veículos, né? Mas mais importante que ter o lastro é você ter o lastro com qualidade. Então não adianta você ter, por exemplo, um veículo que é dado como garantia numa alienação fiduciária, mas que ele tenha multas, ele tenha restrições, ele tenha problemas ali, que obviamente se o credor precisar reaver aquele bem, aquele veículo ele vai ter problemas. Então a gente vai cuidar desde o início do processo, da análise, né, dessas garantias. Depois a Vetera vai cuidar de toda a gestão, então nós travamos aquela garantia em vários órgãos públicos, né? Então essa garantia ela fica travada no Detran, no Senatran, na B3, né? Então o popular alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, né? Então a gente constitui uma restrição financeira naquele carro. E depois, não menos importante, no pós-gravame, né, que a gente pode falar um pouquinho mais, que é depois que aquele crédito ele é aprovado,
O veículo, afinal de contas, ele é um bem itinerante, né? Então ele pode se locomover, diferente do imóvel, e aí ele tem outros desafios, né? Então ele continua, por exemplo, tomando multas, o sujeito pode não pagar o IPVA, pode dar outros problemas em que o credor pode não tomar conhecimento. Então, nós fazemos o gerenciamento da carteira de veículos também para o credor. Ah, então você está me dizendo que além de você entregar o produto, como é que eu recebo isso? Vamos dizer que eu tenho um produto com o gravame da minha empresa, e aí o cliente não pagou IPVA. Vocês monitoram isso e me informam que não foi pago? Podemos fazer isso, né? Hoje, dentro do grupo, né, em termos de informações, né, a gente vai ter, são mais de 3 mil variáveis, né, de dados e informações, né, Roger, que a gente faz o acompanhamento de toda essa frota. E aí, a depender da criticidade, né, e evidentemente você tem veículos mais caros, né, um caminhão, você tem ticket médio acima de R$500 mil, de R$700 mil. Motos, por exemplo, você tem um ticket médio menor, a gente adequa, né, a necessidade desse acompanhamento a depender dessa frota de veículos, né, do cliente, né. Mas a preocupação é essa, né, que a gente faça a análise na entrada, né, desses veículos para que esse crédito tenha um lastro e um lastro de qualidade, e a gente faça a gestão desse processo depois que o crédito ele é aprovado, ele é incorporado, comprado, a gente vai fazer o acompanhamento dessa garantia para que o credor fique tranquilo. Se ele tiver que retomar essa garantia em algum momento, a Vetera vai apoiar ele em todo esse processo. E que a garantia seja uma garantia que tenha um valor agregado, porque o que acaba acontecendo, né, Renato? Eu sou do mercado, você sabe, sou seu cliente, inclusive, você sabe disso, e a gente percebe, a primeira coisa que o cliente ele quer te entregar é o veículo que ele não usa, é o veículo que tá jogado na casa dele. Infelizmente, eu não estou generalizando, tá, pessoal? Por favor, mas acontece. Então, você está me dizendo que a Vetera, a Correct Data, você vai me entregar, você vai me falar, esse veículo está apto a te dar a garantia que você precisa. Perfeito. Perfeito, Roger. É exatamente o que você disse, né? A gente vai primeiro checar se aquele veículo, primeira coisa, ele tem uma precificação coerente com aquela que está sendo colocada no contrato, né? Então a gente vai verificar a tabela FIPE, vai olhar o preço efetivamente que aquele veículo é comercializado no mercado, né? Porque muitas vezes a gente sabe que há um deságio na hora de vender aquele carro. Então, primeira coisa, a precificação correta. Segundo, as características do veículo estão preservadas, né? Então, como você bem disse, muitas vezes o carro é sempre ofertado como um produto perfeito, que está em excelentes condições, e quando você vai checar, não é essa a verdade, né? Às vezes ele está com uma série de débitos escondidos, ele tem restrições, ele tem vícios, né? Então, para não alongar muito, por exemplo, a gente faz o acompanhamento de um cliente importante de veículos do Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve aquela tragédia naquele período, né, Roger, que muitos veículos foram danificados por aquela questão climática e foram sinistrados, né? E muitas vezes esses veículos que não deveriam nem estar em circulação, né, porque foram extremamente sinistrados, tiveram problemas, muitas vezes eles vêm aqui para os mercados de São Paulo, Rio, Minas, outros estados, para serem comercializados e tomar crédito em cima deles, mas são veículos muitas vezes já comprometidos, né? Então a Vetera ela vai cuidar dessa análise, né, para ter certeza de que esse lastro do crédito ele está bem precificado, ele está correto e ele está livre de qualquer vício que, evidentemente, a gente torce para que não, mas se o credor tiver que reaver esses bens, né, por uma possível inadimplência, por exemplo, que ele tenha certeza que aqueles bens estão preservados e que os valores no seu balanço também estão corretos. Tá? Renato, você sabe que o que eu costumo fazer, né? Hoje o mercado gira muito em cima de comissária. Comissária é onde o título ele não é pago, ele não é recebido. Existem muitas comissárias hoje no mercado. E o que eu faço lá? Eu pego o carro em garantia do valor da tranche de comissária que eu dou para o meu cliente. Então o que acaba acontecendo? Você pode atender melhor, você abre um leque maior. Então isso é até legal para o pessoal, de repente, pensar um pouco, porque a comissária ela não tem lastro. Você fala para o cara, tá bom, eu vou te dar uma tranche de 300 mil de comissária, tá bom, você me dá teu carro em garantia, você tem 1, 2 carros, seu da sua esposa, e você fica mais tranquilo, podendo trabalhar em cima daquela tranche. Né? Então, perfeito. Isso o que acaba acontecendo? Você abre um leque para poder atender o cliente. Porque o nosso cliente, primeiro que os fundos, securizadoras, factories, as ESCs,
nós atendemos o mercado muito melhor que muitos bancos. Porque a gente está no Sem front, dúvida. nós estamos juntos com o nosso cliente, então a gente visita o cliente, nós somos muito mais próximos. Né? E um adendo rápido, a gente percebe que antigamente o cliente ia buscar um fundo, uma factoring, quando ele tinha algum tipo de problema. Hoje não. Hoje o potencial de atendimento dos fundos, exatamente uma comissária, um título que ele precisa de um adiantamento, ele precisa naquele dia, em 2 dias, então os fundos, nós estamos mais próximos dos clientes. Né? Sem dúvida. E isso mostra que você atende muita gente hoje. Me conta um pouco de quem você atende, como é que está isso no mercado, quem são as empresas que você atende? Rogério, hoje a gente vai atender um leque muito grande de clientes, né, de credores. Né? Então, desde os grandes bancos, né, como grandes marcas, né, alguns dos maiores bancos hoje do Brasil são clientes já da Vetera, né, e da Correct Data, do nosso ecossistema. Então, desde clientes tradicionais, como grandes bancos, bancos médios, e até outros credores também. Né? Então, FIDICs, muitas já são clientes nossas, né? ESCs também, securitizadoras em geral, né? Que precisam ter esse lastro constituído nas operações de crédito. Então, de modo geral, a gente vai atender qualquer tipo de credor que tenha, de alguma forma, envolvimento com o crédito, né, Roger, e que tenha o veículo de alguma forma como parte desse pagamento. E acho que você chama atenção para um ponto importante, né, Roger, que é o fato desse crédito mais próximo mesmo, né, com o consumidor, ali de olho no olho, né, com aquele cliente, e que muitas vezes, o veículo ele nem é percebido como um instrumento importante para dar lastro nessa operação, inclusive para ambos os lados, né? Inclusive para quem toma o crédito e para quem oferece o crédito. Então, quando você traz o veículo como um lastro, como uma garantia, você permite que você tenha, primeiro, uma ampliação desse crédito, você possa eventualmente trabalhar com taxas de juros até melhores, porque você tem a garantia do recebimento, fazer prazos mais estendidos, quer dizer, você pode oferecer para o teu cliente uma condição melhor, inclusive relacional, né, de relacionamento, porque o veículo ele traz essa segurança para o processo, tanto para o tomador quanto para quem oferta o crédito, né? Ou seja, então é bom para os dois lados. Bom para os dois lados. O cliente pode ter uma taxa de deságio um pouco menor por causa do lastro. Perfeito. E o tomador ter aquela garantia, né? A gente tem aquela garantia. Exato. Agora me fala, vocês atendem o Brasil inteiro? Como é que é? Eu tenho um cliente meu, vai lá no Nordeste e eu preciso pegar o carro em garantia. Como é que vocês atendem o Brasil todo? Brasil todo. Pela Correct Data, a gente tem toda a frota nacional, né, mapeada, que a gente faz a análise de toda a frota do Brasil, dos 27 estados, né, Roger? Já a Vetera, nós somos credenciados e fazemos o registro em 21 estados. Agora, desde semana passada, provavelmente 22, tá? Estamos para 22 estados. Não todos, porque alguns estados eles têm particularidades, peculiaridades, né, Roger, específicas ali, que, enfim, o próprio estado tem uma legislação específica para o registro. Mas em 22 estados nós fazemos toda a parte do registro dessa garantia, né? Então, no DETRAN, que é a autarquia competente, né, o órgão público competente, onde é licenciado o veículo, também essa informação sobe para o Senatran, que constitui uma restrição financeira, e também na B3, né, que faz o gravame daquele carro na prática, né, emite o documento, depois vai sair com aquela alienação fiduciária, o arrendamento mercantil, reserva de domínio. Então, a análise do veículo é no Brasil todo e os registros das operações em 21 para 22 estados agora, a partir do mês que vem, possivelmente. Tá. Renato, é engraçado, né? Antes eu contratava despachante para fazer esse tipo de operação. Olha, pensa num negócio trabalhoso. E o que acaba acontecendo? Que a gente acaba aprendendo, muitas vezes, em duras penas, aprendendo o quê? Deixa para quem sabe fazer o trabalho. Vai cuidar do teu core business. Exato, né? exato. Então, assim, cuida da tua operação, contrate uma empresa competente, como a Vetera, para cuidar do registro e fique tranquilo com isso. Exato. Né? Eu acho que isso é um diferencial, que tempo hoje é dinheiro. Acho que o que mais custa hoje, que tem mais valor agregado, é tempo. E você me ajuda muito lá, viu? Obrigado. Então, e eu tenho sentido, né, que cada vez mais eu vejo que as pessoas elas vêm procurando e agregando. Você vê o mercado tem te procurado bastante?
Sem dúvida, Roger. Você tocou no ponto principal, né? A gente, no final do dia, a gente se posiciona como uma empresa de BPO, né? De Business Process Outsourcing, né? Que é a terceirização de negócios, né? Nossa missão é a gente liberar realmente o cliente para que ele fique focado no core dele, né? No core business dele e que ele durma tranquilo, né? Então, basicamente, a nossa missão é fazer com que o mercado de crédito ele seja mais eficiente, com mais celeridade, mais rápido, mais seguro, né? Porque todo esse processo de back-office, né, digamos assim, né, que, e de fato, você tem razão, né, Roger, no Brasil é tudo muito burocrático, você tem perde muito esse tempo, né, em relação a esse ponto. Então, nós somos uma empresa 100% digital, né, somos 100% uma empresa de tecnologia, não temos papel, e todo o processo, desde o início até o pós-gravame, ele é feito todo eletrônico. E com a missão exatamente que você falou, de fazer com que o cliente não perca tempo nesse processo. Ou seja, em questão de segundos, literalmente. Hoje, alguns números, né? A Correct, nós fazemos mais de 5 milhões de consultas mês, então são 6, 7 por segundo. Na Vetera, a gente já passou, enfim, os números eu não tenho todo de cabeça, mas mais de 15 bilhões de créditos registrados, né? Sob a plataforma da Vetera. Então, tudo isso para que o cliente possa conceder o crédito, fazer a sua operação de crédito sem se preocupar com esses detalhes, né, que infelizmente no Brasil são muito morosos, são muito custosos e tira realmente o foco, né, do empresário ali na sua operação do dia a dia. Né? Ô Renato, em termos de agilidade, quanto tempo para o nosso pessoal aqui saber? Quanto tempo demora hoje para eu entrar com um processo com você e falar, Renato, Vetera, faça para mim o registro? Há quanto tempo entre a gente entrar em contato e sair o produto é muito B3 rápido. Gravame pronto? É muito rápido, Roger. O único ponto que pode demorar um pouquinho mais é se aquela FDIC, aquela Factory, ou securitizadora, ou a ESC, ela não esteja ainda cadastrada na B3. Né? Então a gente ajuda ela a se cadastrar na B3, porque é uma exigência legal, para que ela possa fazer o gravame, né, se constituir como credora. Então isso a gente depende um pouco do tempo do órgão, mas normalmente é rápido, são alguns dias. O registro com a Vetera ele é automático. Uma vez superado isso, ele tendo o registro na B3 e a gente cuida, né? A gente tem um time, uma equipe que cuida, assessora o cliente nesse trabalho. Fazemos o registro também no Detran. Há Detrans que exigem, há Detrans que não exigem. Em São Paulo, por exemplo, não há necessidade para fazer a reserva de domínio, né, do registro prévio. E aí o registro é feito em segundos, literalmente em segundos. Nosso time de operações cria na mesma hora o login, né, e aquele registro do crédito é feito literalmente em segundos conosco. Tá. É muito simples. A minha pergunta foi por conta da agilidade, né? Quando muitas vezes você pega um cliente que ele precisa do valor naquele momento, porque onde nós entramos mais rápido é na agilidade de atendimento. E muitas vezes você fala pro cara, pô, me dá teu carro em garantia que eu consigo para você. Então, muitas vezes tem cliente que é do prato para boca, não tem jeito, o cara precisa dar ali 2, 3 dias. Então, a gente consegue contar com essa agilidade de vocês. E na verdade, muitas vezes, eu sei que a Vetera ela entrega o produto o mais rápido possível. Muitas vezes ele dá uma enroscadinha, depende do Detran, alguma coisa. Eventualmente, quando a gente vai lidar com o órgão público, né, Roger, você obviamente está sujeito a eventuais problemas que isso pode ter, né? Infelizmente, às vezes a velocidade da empresa privada é diferente do órgão público em algumas situações. Mas a gente não tem tido muito problema, né? Os Detrans são nossos parceiros também e a gente tem tido bastante agilidade nesse processo também para constituir a garantia. Mas o ponto que você coloca é crucial, né, Rogério? Uma vez que você tem uma operação de crédito e que já tenha o veículo conhecido, a Correct Data já faz análise na hora, né? É uma análise em tempo real daquele veículo. É muito simples, é uma consulta online, inclusive, para saber. A gente literalmente vira o carro do lado do avesso mesmo. E aí a gente está falando de caminhões, de motos, de veículos, de toda a frota. E já te devolve a precificação correta daquele bem, quanto que aquele bem de fato vale, né? Independente do que ele foi colocado ali na ficha, a gente vai checar aquele valor e já vai trazer um relatório completo de todas as restrições, débitos, histórico de propriedade, enfim, uma série de informações para já dar um go, né? Ou não go. Eu falo, olha, não recomendamos. Obviamente a decisão é sempre do cliente, mas a Correct ela vai dar um go ou não go, como sugestão de seguir com aquele processo, com aquele veículo, né? E uma vez aprovado, a parte do registro é isso. Talvez uma demorazinha um pouquinho maior ali para um primeiro cadastro. E o que a gente recomenda é que a FDIC, a ESC, a Factory e a securitizadora já tenham um pré-cadastro, né, Roger? Porque no momento que ela precisar, ela está pronta. Né? Ela vai, uma primeira vez que ela vai gastar um tempinho fazendo esse cadastro que nós ajudamos
E uma vez que ela está cadastrada, aí o registro é feito em segundos. Entendi. Em segundos, literalmente. Entendi. Tá? É Bom, muito rápido. Mais um produto no mercado que faz com que a coisa ande com agilidade, né, Renato? Então, pessoal, eu quero agradecer ao Renato, CEO da Vetera, a estar aqui com a gente e proporcionando todo esse tipo de trabalho, ou de menos trabalho para nós, né? E estou muito contente em estar com você, Renato. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e fico muito feliz. Legal, Rogério. Eu agradeço aqui pela Abrafesc, pelo Sinfac, agradeço a sua presença aqui e muito, muito agradecido a todos vocês por estar nos assistindo. Muito obrigado. Renato, Obrigado. quer fazer a consideração final? Não, eu que agradeço a parceria, Roger, que nós temos aqui hoje. Convido a todos, né, as ESCs, securitizadoras, FDICs, que, enfim, queiram conhecer o serviço da Vetera. Está à disposição, basta entrar em contato com o nosso time, mandar dados básicos que a gente vai pedir de contato, e o nosso time já prepara, já faz um primeiro registro desse contrato de crédito para vocês, sem nenhuma dor de cabeça. Como é que a pessoa entra em contato com você? Perfeito, pode mandar um e-mail para comercial@vetera.com.br, né, ou contato@vetera.com.br. No nosso site também tem os dados de contato, né? Tá. Ele pode preencher um formulário e só mandar os dados do nome da empresa, telefone, e-mail, e o nosso time já vai entrar em contato para poder explicar, fazer as explicações pertinentes e já fazer o primeiro registro sem perder tempo para esse cliente. Então, eu agradeço, Rogério. Muito obrigado aí eu que agradeço. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Legal. Muito obrigado.